José, amados, ele foi um fracasso em família. Ele não conseguiu trazer para si o amor dos seus irmãos, ele não conseguiu trazer para si a amizade dos seus irmãos. Na verdade, os irmãos o odiavam. Os fracassos de José do Egito. Quando nós lemos a história de José, quando nós ouvimos, nós achamos até que é uma história bonitinha, não é? José foi alguém que do nada tornou-se uma espécie de governador no Egito. Um homem que conseguiu alcançar o topo político numa nação estrangeira. E nós ficamos felizes porque olhamos e falamos, olha, Deus abençoa, olha o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Olha como Deus age na vida das pessoas. Só que muitas vezes nós esquecemos que nem tudo é romantismo, nem tudo é tão bonitinho, mas que houve toda uma história, todo um trâmite até José chegar ao cargo de governador geral naquela nação. E esta verdade nós precisamos entendê-la, compreendê-la, porque muitas vezes acontece conosco. São os fracassos. Nós olhamos apenas para as vitórias do José. E os fracassos? Quantos fracassos? Quantos fracassos? Irmãos, essa história aconteceu por volta de 3.500 anos atrás. Ano 1500, anos 1600, antes de Cristo, não há um consenso entre os historiadores, não se sabe bem ao certo. No entanto, entre 1500 e 1600 antes de Cristo, foi a época em que José nasceu. Jacó tinha 91 anos. José foi o 11º filho de 12 filhos que Jacó teve. Era filho de Raquel e seu irmão era Benjamim. Raquel morreu com complicações de parto de Benjamim. Queridos, esta é a realidade de José. José foi um rapaz amado de uma forma especial por Israel. Jacó amou aquele homem de uma forma muito grande. Jacó amou aquele filho de uma forma muito grande. Ele tinha uma predileção para com José. E isto, irmãos, causou um certo ciúme ali entre os demais filhos. Um certo ciúme. E assim inicia-se os fracassos de José. Nós vemos, amados, que este homem passou por momentos difíceis demais na vida. E quando nós olhamos, se não conhecêssemos toda a história, mas se olhássemos por partes, ou José vivendo o seu dia a dia, creio eu que talvez ele não conseguiria imaginar o seu futuro. Não conseguia visualizar o seu futuro. Jamais imaginar que chegaria a uma posição tão elevada naquela época. Eu creio, amados, que nem mesmo nas suas imaginações, nos seus pensamentos mais remotos, o José pensou em tal situação. Eu quero falar para você o seguinte: nós temos nossos momentos de fracassos. E como temos? Momentos difíceis, momentos complicados, momentos nos quais nós achamos que Deus esqueceu de nós, que o Senhor não olha para nós, momentos que parece que nós não teremos um futuro, que tudo está fechado na nossa vida, está tudo fechado. Olhamos para frente, é um portão fechado. Um portão fechado que dificilmente se abre. Mas assim também foi com aquele rapaz. Assim também foi. Gênesis capítulo 37, versículo 18. Ouça com atenção. De longe o viram e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Este era o amor dos seus irmãos. Este era o zelo dos seus irmãos. José, amados, ele foi um fracasso em família. Ele não conseguiu trazer para si o amor dos seus irmãos, ele não conseguiu trazer para si a amizade dos seus irmãos. Na verdade, os irmãos o odiavam, não gostavam dele, tinham horrores contra o José. Mas o interessante, queridos, é que o Senhor era com ele.
O Senhor era com ele. José tinha sonhos proféticos, José era usado pelo Todo-Poderoso, José tinha o mover do Senhor sobre a sua vida. Mas isso, irmãos, causava a antipatia dos demais irmãos. Causava antipatia. Duas situações que nós podemos ver nessa primeira etapa de José. Muitas vezes, amados, nós somos rejeitados por tudo e por todos. Ninguém gosta de nós. Quem sabe você pensa, olha, ninguém gosta de mim, a minha família não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meu patrão não gosta de mim, o mundo não gosta de mim, eu não sei o que estou fazendo nesse mundo, estou aqui, eu não sei o que fazer. Muitos pensam dessa forma. Muitos pensam. José era para ter esses pensamentos também. Era para ter esses pensamentos, amados, haja vista que a sua mãe já havia morrido. Tinha apenas o cuidado de Jacó sobre a sua vida. Vale ressaltar que eles eram 12 filhos, 3 mães diferentes. José e Benjamim, filhos de Raquel, os demais filhos de outras mães. No entanto, eram irmãos por parte de pai. Era a prova de Deus, a prova do Senhor. Queridos, o outro aspecto, quantas vezes aqueles que buscam o Senhor e têm comunhão com Deus são rejeitados dentro da igreja? Não é verdade? É o santarrão da igreja. São vistos como santarrões, só porque possui comunhão com Deus. Com essas palavras, amados, eu quero chamar a vossa atenção. Não permita que nada te afaste do Senhor. Não permita. Se José olhasse para essas situações, tinha desviado-se do caminho do Senhor, teria entrado numa depressão profunda, estaria jogado num canto lá, reclamando da vida, murmurando da vida. No entanto, o Senhor falava com ele. No entanto, o Senhor falava com José. Essa é uma verdade que nós precisamos observá-la e procurar entender. O segundo fracasso, ao meu ver, José vendido como escravo. Meu Deus do céu. Gênesis capítulo 37, versículo 28, diz a palavra: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. 20 ciclos de prata, o equivalente a aproximadamente 230 gramas de prata. Esse foi o preço de José. Amados, a situação já não era muito boa, não tinha o amor dos seus irmãos, mas conseguiu ficar pior. Conseguiu ficar pior. Mas um fracasso na vida daquele jovem. Aproximadamente 17 anos. Aproximadamente 17 anos, ainda um adolescente. Ainda um adolescente, jogado numa cisterna, num buraco, retirado desse buraco, e sua própria carne o vende como escravo para uma terra distante. Talvez José pudesse olhar para o seu futuro e mais uma vez entender que tudo tinha se acabado. Tudo tinha se acabado. Se a situação estava ruim, e agora como escravo? O que esperar de um futuro como escravo, amados? O nosso grande problema é que nós não sabemos o que é ser escravo. O que nós sabemos sobre escravidão, vimos talvez nos filmes, nas novelas. Mas o escravo era alguém que não tinha futuro. Alguém sem futuro. Porque o seu futuro, com certeza, pertence e pertenceria a um homem, a um dono. E assim foi com José. Mas um fracasso, amados. O que esperar de alguém que era escravo? O que esperar de um futuro como escravo? O que esperar? Apenas a morte. Apenas a morte. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para o nosso futuro e achamos que não tem mais jeito? Quantas vezes nós estamos fracassando porque não conseguimos ver o nosso futuro? Não conseguimos ver. Não conseguimos. José também não via seu futuro.
Ele tinha as promessas do Senhor, os sonhos que o Senhor os dava, e estes sonhos o mantinham de pé. Era a chama que ardia no seu coração. Mas ele não tinha um futuro. José não tinha uma Bíblia diante dele, com seu futuro narrado. E tampouco uma bola de cristal, onde ele passava a mão assim e conseguia ver o seu futuro à frente. Não, não tinha nada disso. Ele apenas tinha fé no seu coração. Fé, esperança no Deus que ele confiava. O terceiro fracasso de José, não parou por aí. O terceiro fracasso de José. A esposa de Potifar o acusa de assédio sexual e tentar abusá-la. Se a situação tinha melhorado um pouco, sim, tinha melhorado. José estava na casa de Potifar, já estava comendo legal, tinha uma certa autoridade dentro da casa, já que ele administrava a casa daquele homem, tinha melhorado um pouco. E aparece a mulher de Potifar e o acusa de tentativa de estupro. Aí a situação fica mais complicada. Esse homem foi jogado na prisão. É a vida que desmorona mais uma vez. Jogado na prisão. Mas, amados, todas as vezes que nós olhamos para o texto bíblico, não vemos um José que reclama, não vemos um José que está ali choramingando diante do Senhor, murmurando contra o Todo-Poderoso. Não, nós vemos um homem firme, um homem confiante, um homem que esperava no Mestre. Um homem que esperava no Mestre. Gênesis capítulo 39, versículo 14. Ouça. Chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Essas são palavras da mulher de Potifar. Palavras de acusação. Palavras que o levou à prisão. Irmãos, olha a vida desse jovem. Primeiro, não tinha a amizade dos seus irmãos. A sua mãe já tinha partido. Segundo, vendido como escravo. Terceiro, era escravo. Estava na casa, servindo como escravo. Uma mulher olhou para ele, achou José bonitão, falou: é esse aí. Diz os historiadores, diz aí as tradições, que José era musculoso, era bonitão, aquela coisa toda. Isso eu não sei como eles chegaram a essa conclusão. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Mas são as tradições que apontam dessa forma. E a mulher de Potifar, olha, é este aí. Estou apaixonada por ele. Qual foi o fim? A prisão. Ouça. Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de um vencedor, muitas vezes nós não olhamos para o passado do vencedor. Nós olhamos para alguém que conseguiu êxito na sua vida, não vemos as dificuldades, os problemas pelos quais ele passou, o preço que ele pagou, a luta do dia a dia. Não vemos isso. Nós olhamos apenas para a vitória. No caso de José, amados, estava numa situação lastimável, uma situação difícil, uma situação complicada, longe da sua família, apartado da sua família, como escravo e agora prisioneiro. Que futuro, que futuro, que futuro! Mas sabe onde estava o futuro? O futuro de José estava nas mãos de Deus. O futuro de José estava nos planos de Deus. Você sabe qual o plano de Deus para a tua vida? Você já parou para pensar? O que é que Deus vai fazer da minha vida? Já parou? Quando eu tinha meus 20 anos, jamais passou pela minha cabeça que um dia o Senhor constituiria uma igreja e nós estaríamos à frente dela. Jamais passou pela minha cabeça que um dia o Senhor me levaria a continentes. Jamais passou. Mas é assim que Deus faz.
É assim que o Senhor faz, amados. Nós precisamos entender que o Senhor tem planos. O que nós precisamos fazer é oferecer a nossa vida para o Senhor. É entregando a nossa vida, irmãos, e se a situação está difícil, pior pode ficar. Ah, mas Deus é só vitória, só vitória, só vitória. Hoje nós vivemos a Crentolândia das vitórias. É só vitória, é só vitória, é só vitória. E as derrotas? E os fracassos? Um dos homens mais bem-sucedidos na palavra de Deus, José, teve toda uma história de fracassos terríveis. Mas também uma história de fé. José, no meio dos percalços da sua vida, das dificuldades da sua vida, ele não abriu mão de Deus, ele não abriu mão do Senhor. Quando uma porta se fechava, ele estava com o Todo-Poderoso. Quando tudo complicava, ele estava firme com o Mestre. Quando estava num país distante que não conhecia o seu Deus, ele estava firme com Deus. Quando ele estava dentro da casa de uma família que não conhecia o Senhor, ele estava com o Senhor, testemunhando de Deus, afirmando através de atos e ações que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus era sobre a sua vida o Todo-Poderoso. Ele não perdeu Deus de vista, igreja, não perdeu Deus de vista. José não desistiu, ele foi perseverante. Aí quando nós olhamos para a nossa vida, como nós desistimos fácil, não é? Se falta-nos o trabalho, aí nós murmuramos contra Deus, chutamos o pau da barraca e Deus que se vire. Quando estamos doentes, ah, Deus, eu sou teu servo porque eu estou doente, pastor orou por mim, tu não me curou, etc, etc. E nós, mais uma vez, viramos as costas para o Senhor. Vem a tempestade, arranca o telhado da nossa casa. E mexeu na casa de maribondo, porque sai até raios das nossas mãos. Eu vou queimar Deus, eu vou queimar Deus. Mas é fato, irmãos. É uma revolta tão poderosa contra Deus que parece que nós vamos queimar Deus. É, queridos. E as provas? E as provas? Nós queremos as vitórias, mas não queremos ser provados. E eis o porquê que não alcançamos as vitórias, pois não somos aprovados nas provas. Não somos aprovados nas provas. Somos repetentes. Vem uma prova, fracassamos nela. Somos derrotados. Perdemos. Vem outra prova, e somos repetentes, prova após prova, nunca saímos do lugar. Esta é a verdade. Mas quando nós olhamos para José, vemos que tudo fechou para ele, o céu escureceu, as nuvens tamparam o sol, não havia sol sobre a sua vida, só escuridão, só problemas que se acumulavam, problemas que cada dia tornavam-se mais sérios. Mas ele não abriu mão do Senhor. Em Gênesis capítulo 39, versículo 21. Ouça que Moisés diz. É Moisés contando essa história de José. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Irmãos, o Senhor era com José. As dificuldades estavam presentes, ele estava jogado no fundo de uma prisão, de um cárcere, talvez imundo, talvez sujo, passando por problemas inimagináveis, situações complicadas demais, mas o Senhor estava com ele naquele lugar. Hoje nós entendemos que se alguém está com Deus, ele tem que morar num palacete, numa mansão, e ter o melhor dessa terra. Isso é mentira, irmãos. O Senhor pode fazer, claro. Mas vamos passar também pelas dificuldades. José passou pelas dificuldades. Estava José jogado lá no fundo do cárcere. O Senhor, porém, era com José.
O Senhor era com ele, lhe foi benigno, lhe foi bondoso e lhe deu mercê. Fez que ele fosse querido diante do carcereiro. E naquele lugar, ele tornou-se um homem de confiança do carcereiro, fazendo algumas coisas ali no cárcere. Irmãos, precisamos entender, se nós somos fiéis ao Criador, o Senhor é fiel a nós. Na verdade, o Senhor continuamente é fiel a nós. O Senhor continuamente é fiel. Mas para que a verdade do eterno, a fidelidade do Senhor através das bênçãos seja uma verdade na nossa vida, eu preciso ser fiel ao meu Criador, ao meu Senhor. Caso contrário, irmãos, não vai funcionar, não vai funcionar. Os fracassos de José do Egito. Os fracassos de José do Egito. Rejeitado pelos seus irmãos, com apenas 17 anos, vendido como escravo, acusado pela sua dona de assédio sexual, seus dias estavam contados numa prisão. E ali ele ficou não por um dia, 2 dias, mas ficou por meses. Meses. Muitos meses. Ali ele ficou, irmãos, esquecido pelo homem, mas não estava esquecido por Deus. Isso que é importante. Muitas vezes você é esquecido do homem, é esquecido do pastor. O pastor não lembra teu nome. Ele olha para você e aponta o dedo e fala: irmão, por que esqueceu o teu nome? Muitas vezes nós somos esquecidos dos pastores. Aí nós nos revoltamos contra os pastores e contra Deus. Mas o Senhor não esquece da gente. Deus não esquece de nós, amados. Tudo tem seu tempo, irmãos. Tudo tem seu tempo. O tempo do fracasso passa, o tempo das provações passam, o tempo das dificuldades passam, mas é preciso passar por este tempo. Não há como fugir a este tempo. É um trâmite normal na nossa vida. É um trâmite normal. Seja aqui, seja na Índia, na África, nos Estados Unidos, seja na América do Sul, onde quer que você esteja, as provações virão sobre a tua vida, com certeza. Não tem como fugir. O salmista já disse: eu faço a minha morada no lugar mais alto, eu no mais profundo, não posso me ausentar da presença de Deus. Não há como fugir. E para que nós possamos alcançar êxito, o Senhor vai nos experimentar como experimentou a José. E os fracassos de José foram ficando para trás. Foram ficando para trás, as provações de José foram ficando para trás. Porque o Senhor já descortinava diante dele a grande bênção. O plano do eterno estava iniciando. Aliás, o plano do eterno iniciou-se com o nascimento de José. Muito antes disso, inclusive. Mas estava vindo à existência, à prática. Porque o Senhor sabia que era preciso que José estivesse naquele lugar. E ele preparou José. Amados, em Gênesis capítulo 40, versículo 8. É só lermos a Bíblia com um pouco mais de atenção e nós vamos ver a revelação do Todo-Poderoso. Hoje eu estava voltando do sítio e pensando: meu Deus, o que é que eu vou falar na igreja hoje? Aí o Senhor colocou no meu coração: fala de José. Mas não fala só das bênçãos, fala dos fracassos de José. E o Senhor abriu assim, e nós temos no WhatsApp uma sala na qual eu e Tenilza, a nossa anotação digital. E ali nós fazemos anotações, para não esquecer as coisas, e eu gravei ali uns tópicos que o Senhor me deu enquanto estava voltando do sítio. Para que essa palavra viesse à existência hoje. Eu fui ler o texto bíblico com mais atenção. E em Gênesis capítulo 40, versículo 8, eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Irmãos, o que José fez nesse momento? Ele mostrou que não tinha vergonha do seu Deus.
Ele mostrou que mesmo estando numa prisão, mas ele tinha um Deus no qual ele cria, ele tinha um Deus que sabia que poderia dar-lhe respostas, que poderia dar a revelação do sonho, e ele não teve vergonha de testemunhar do seu Deus, e aqueles poderiam acusar, mas se você tem um Deus tão bom, por que você está neste lugar? E nós pensamos muito nessas coisas. Nós não testemunhamos muitas vezes de Deus com medo dos questionamentos. Mas José não teve medo dos questionamentos. Ele falou: o meu Deus é aquele que pode revelar sonhos. Meu Deus pode todas as coisas. Porventura não pertence a Deus as interpretações? Estas foram palavras de José. O testemunho de José, ele falou para aqueles que tinham recebido um sonho. E o Senhor deu a revelação desse sonho. E ele veio à existência. Irmãos, nós não podemos fechar nossa boca. É por isso que em cada momento temos que falar de Cristo Jesus. Nós temos vergonha de falar de Jesus. Nós temos vergonha. Mas, se José não tivesse falado para aqueles seus colegas de prisão: olha, meu Deus pode dar a revelação, a história de José talvez teria finalizado ali. Talvez teria finalizado ali, talvez teria ficado o resto dos seus dias na prisão, talvez teria morrido lá. Mas ele abriu a boca, ele foi corajoso, ele foi destemido, ele não teve vergonha do seu Deus, que inclusive era desconhecido daquela nação. Eles adoravam muitos outros deuses, mas ele não teve vergonha do seu Deus de ser acusado. Ah, o seu Deus não gosta de você, o seu Deus te esqueceu, o seu Deus não quer saber de você. Nós temos essa paranoia, não é? Ah, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, ah, isso, aquilo, outro. Deus não esquece de nós, nós esquecemos de Deus. Nós é que esquecemos de Deus, porque não damos tempo para Deus. Nós não temos tempo para o Senhor. E sobre esse testemunho de José, Deus agiu de uma forma grandiosa. Gênesis capítulo 41, versículos 12 e 14. Ouça o resultado de não ter vergonha de Deus. Achava-se conosco um jovem hebreu. São aqueles que estavam presos, que tiveram o sonho, e José recebeu de Deus a revelação. E esses testemunharam diante do faraó. Faraó, irmãos, era o nome dado aos reis do Egito. Não era o nome da pessoa, mas todos os reis do Egito recebiam o nome de Faraó. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nolo interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído a meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Por que isso aconteceu, amados? Porque aquele prisioneiro, escravo, que até aquele momento, só situações ruins, só situações complicadas, nada de bom, talvez não teria testemunho para dar. Se fôssemos nós, talvez estivéssemos ali só murmurando: Deus esqueceu de mim, olha onde eu fui parar, olha onde estou. Mas ele tinha um testemunho para dar a respeito do seu Deus. Irmãos, nos momentos difíceis, testemunhe do Senhor. Glorifique a Deus. Não te afastes do Todo-Poderoso, porque pode ser no meio das dificuldades que o Senhor há de abrir as portas para você. Com José foi no meio das dificuldades, quando aqueles homens estavam diante de Faraó. Ele ouviu, Faraó teve um sonho, mas quem poderia revelar? Quem poderia falar o significado do sonho? Todos haviam passado diante dele e ninguém conseguia dar o resultado, dar o significado. Lembraram daquele prisioneiro, um jovem, ainda jovem, por volta de 29 anos, 30 anos, por aí. Ele não foi esquecido, porque testemunhou de Deus. E aqueles lembraram do jovem, e falaram a Faraó a respeito dele. E o Senhor o tirou da prisão, e inicia-se os tempos da vitória.
Inicia-se uma nova fase, uma fase, amados, que pouquíssimos nessa terra, experimentaram coisas semelhantes. Nada dava certo. Um jovem fracassado, abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado de assédio, preso na masmorra, agora estava diante de Faraó, diante do rei. E Faraó conta a José o seu sonho. Ele pede a orientação de alguém que não tinha nem mesmo nome, nem nacionalidade, era um hebreu. Em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 37, está escrito: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Conselho de quem? José. José já havia aconselhado a Faraó. O Senhor já havia colocado na boca daquele jovem as palavras, e ele as colocou diante de Faraó, e foram agradáveis ao rei. Versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Ser fiel ao Senhor, irmãos, leva o nome de Deus aos lugares. Faraó não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. Era o Deus dos hebreus, um povo significante. 70 e poucas pessoas entraram lá no Egito. Só para vocês verem de quem Deus, o Todo-Poderoso, era Deus. 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Era para ser um louco, pirado, depressivo, mas era alguém ajuizado e sábio. José chegou no Egito com 17 anos aproximadamente. Aqui ele tinha aproximadamente 30 anos. Passaram-se 13 anos. Não teve o conselho dos seus pais, da sua família. Viveu sozinho, era escravo, era desprezado, não tinha nada a seu favor. No entanto, era um homem ajuizado e sábio. O seu juízo, o seu equilíbrio, a sua sabedoria vinha da sua comunhão com Deus. No versículo 40, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Meu Deus, um jovem fracassado. Só Faraó, só o rei, ninguém mais. Nem os príncipes eram maiores do que José no reino do Egito. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Esse é o Deus de vitória. Esse é o Deus de vitórias. Esse é o Deus que faz o seu povo prevalecer. Esse é o Deus que faz o seu povo vencer. Mas tem toda uma história no passado deste jovem. Toda uma história. 42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Esse anel de sinete, irmãos, carregava uma espécie de carimbo. Quando ele batia aquele carimbo, colocava a estampa daquele anel, era porque o rei tinha visto. Era o anel do rei que José tinha na sua mão. 43. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém, queridos? Deus pode nos dar a vitória. Deus pode. Mas sabe por que nós não temos a vitória, igreja? 1, não sabemos esperar. 2, não temos comunhão com o Mestre. 3, não reconhecemos a soberania de Cristo. 4, somos impacientes. 5, somos falsos crentes, que vivemos uma vida religiosa,
mas sem a comunhão verdadeira com o Mestre. Eis o porquê não alcançamos as vitórias que Deus tem para nós. Com José, com certeza, foi uma vitória material. José foi colocado como vice-rei, como alguém que dominava sobre todo o Egito. Toda a autoridade estava nas suas mãos. Toda a autoridade estava nas mãos de José. Talvez aquilo que Deus tem para nos dar, a nossa vitória, não será ser o vice-presidente do Brasil, nem tampouco o vice-presidente do Espírito Santo, ou o vice-prefeito dessa cidade, ou uma autoridade qualquer, mas Deus pode te fazer vencer em diversas áreas da sua vida, e a maior vitória que Cristo pode nos dar é fazer-nos pregadores da sua palavra. Homens e mulheres que testemunhem dele. Não há vitória melhor, igreja. Não há vitória melhor. Só vitória, seja pregador do evangelho. Esta é a melhor vitória que você pode ter na tua vida. Esta é a melhor vitória. E quando nós olhamos para nós mesmos, aí nós nos perguntamos: por que eu sou tão derrotado? Por que eu não consigo alcançar? Por que eu não consigo alcançar nada na minha vida? Há perseverança no nosso coração? O nosso coração está no Senhor? José passou por toda uma escola da vida, escola terrível, escola de terror, nada de bom. Se fosse hoje, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, nós não queremos esperar no Senhor. Não queremos esperar em Deus. Quero afirmar para você o seguinte: a tua vida hoje está meio que mergulhada no fracasso, nada dá certo. Não é tempo de olhar para o Senhor, igreja? Não é tempo de olhar para aquele no qual nós afirmamos ter fé? É tempo de olhar para Deus. É tempo de olhar para o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que José morreu com 110 anos de vida. 110 anos. Ele levou para o Egito a sua família, 70 e poucas pessoas. Não sabe-se o número exato, mas 70 e poucas pessoas entraram no Egito. E resultado dessa entrada foi a promessa de Abraão que começou a vir à existência. A promessa de Abraão começou a vir à existência. Passaram-se 400 anos, apenas 4 séculos. 70 e poucas pessoas, menos de 80, saíram quase 4 milhões. Quase 4 milhões foram libertos através de Moisés. Passaram pelo deserto e voltaram para a terra de onde José tinha saído, vendido como escravo. Voltaram para Canaã, terra de Jacó, que já tinha o seu nome mudado para Israel, terra de Israel. Saíram quase 4 milhões pelo deserto para a terra prometida, a promessa de Deus a Abraão, aquele que saiu lá da terra longínqua e ali colocou seus pés, o Senhor dá de volta. É assim que o Senhor faz. É assim que Deus faz. Aí nós olhamos para José, vemos uma fase da sua vida que não tem nenhum valor, mas Deus estava trabalhando. Vemos a segunda fase da sua vida com muito valor. Deus estava trabalhando. Vemos que, em decorrência dessa obediência, dessa fidelidade de José ao Todo-Poderoso, a promessa do Senhor a Abraão veio à existência. E, consequentemente, veio até nós, já que somos filhos de Abraão. Estamos debaixo da promessa de Deus a Abraão. Tudo dependeu de alguém que tinha apenas 17 anos, que era odiado pelos seus irmãos, que foi escravo. Um dia no cárcere, depois como governador, e o Senhor moveu de uma forma poderosa. Irmãos, Deus pode transformar os teus fracassos em vitória. Não importa quais sejam. Deus pode transformar. Tudo são etapas. Etapas na vida da gente.
Apenas algo não pode ser etapa, a nossa comunhão com Deus, porque esta é necessário que seja contínua. Nós não temos etapas de comunhão com o Senhor. Ela precisa ser contínua do início ao final. Sem interrupções, sem cortes, contínua, como foi na vida de José. E prepara-te para ver a glória do Senhor, para ver o agir do Todo-Poderoso, para ver o que Deus fará através da vida daquele que crê. Amém, amados? É assim que o Senhor faz. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela revelação da Tua palavra, Pai. E que Tu faça-nos entender, Senhor, a vida deste homem. Esse homem que foi Teu servo, Pai. Para que nos momentos difíceis, nas etapas de provações, de fracassos da nossa vida, nós possamos entender que é a escola na qual Tu nos aperfeiçoa e nos prepara, Senhor. Oh Deus, toma a Tua igreja, edifica a Tua igreja, dá ânimo à Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor, para que assim nós possamos marchar sem cessar, meu Deus, confiantes, tal qual José confiou em Ti, que nós possamos confiar em Ti e veremos assim com certeza a Tua glória. Abençoe a Tua igreja, meu Deus. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Aleluias. Mensagem número 800.